Oi, gente, meu nome é Natália Eugênio, também conhecida como Natália Hepato, médica, hepatologista, criadora do método Fígado Magro, atuo no tratamento das doenças do fígado e principalmente trato gordura no fígado. E hoje nós vamos conversar por que com a idade você tem a tendência de ter mais gordura no fígado e mais dificuldade para emagrecer. Então vamos lá que a gente vai ter essa conversa hoje. Hoje, com certeza, eu tenho noção de que essa aula vai ser mais para as pacientes mulheres. Por quê? Porque é uma queixa importante das mulheres o fato de que, com o decorrer dos anos, elas começam a ter maior dificuldade de emagrecer. Quantas pacientes aparecem no meu consultório com essa queixa? Dificuldade para emagrecer. Ainda mais, se essa paciente já chegou ou se ela já está perto da famosa e temida menopausa. Sim, meus queridos, menopausa. O que é a menopausa? A menopausa é o período do corpo da mulher onde ele começa a dar sinais de que os seus hormônios estão diminuindo ou, no caso, trocando funcionalidade. As mulheres, de forma geral, elas têm dois hormônios principais, que é o estrógeno e a progesterona. E hormônios esses que, durante a menopausa, eles começam a ter fluxos de queda e ascensão. Na verdade, esse período onde o corpo está tentando se ajustar de forma hormonal é o que a gente chama de climatério. O climatério é o período que antecede a menopausa. A menopausa é quando a mulher ela interrompe os seus ciclos menstruais. E o que acontece? O estrógeno e a progesterona são hormônios essenciais para a vida da mulher funcionar de forma adequada. O estrógeno ele tem várias funções a serem desempenhadas no nosso corpo. Entre eles, não sei se alguma vez vocês já ouviram falar que os homens costumam infartar mais e as mulheres infartar menos. Por quê? Porque um dos efeitos positivos do estrógeno no nosso corpo é que ele diminui os casos de acidente vascular, doenças coronarianas. É como se ele tivesse um efeito vasoprotetor. Mais do que isso, ele faz um ajuste na nossa composição corporal. Então, quando vai chegando período de menopausa, período de envelhecimento, o corpo tem uma tendência de diminuir a produção de estrógeno. Por quê? Porque esses hormônios, eles dependem muito da produção de outros hormônios, FSH e LH. E essas outras substâncias também passam por ciclos durante o climatério. Ciclos que sobem, ciclos que descem, até se estabilizarem no pós-menopausa. Então imaginem que o corpo da mulher durante todo esse período está passando por uma bomba de hormônios. Hormônio que sobe, hormônio que desce, uma total disfunção hormonal. Quando eu falo disfunção, não é disfunção porque não é doença, mas é um período adaptativo muito complicado para a mulher. Ela começa a passar por mudanças físicas e psicológicas inerentes àquele momento da vida dela. Momento esse onde ela começa a ter esse ajuste hormonal. E como vocês bem sabem, os hormônios, eles são essenciais para a manutenção correta do nosso metabolismo. Os hormônios, eles são essenciais para o metabolismo funcionar de forma adequada. Então imaginem que a mulher passa durante todo esse período ali dos seus 45, 50, 55 anos por uma total desregulação hormonal, onde ela começa a sentir e a viver momentos únicos, momentos que não são fáceis, momentos que vão gerar no corpo um processo adaptativo, até ele conseguir atingir o seu equilíbrio, que é o pós-menopausa. Momento esse onde os hormônios eles já passaram pelos seus ciclos de ajuste e desajuste e já chegaram a um valor esse desejado. O que acontece além disso? O estrógeno ele tem um efeito sobre os nossos colesteróis corporais. Vocês já viram que mulheres têm muito mais tendência
a terem gorduras em certos locais do que homem? Aquela teoria de que homem emagrece mais fácil, homem tem mais facilidade para perder gordura, homem tem menos gordura na composição corporal, é totalmente correta. Realmente os homens são beneficiados nesse sentido. Eles têm menos gordura corporal, têm mais facilidade de perderem gordura e eles não passam por toda essa disfunção hormonal. Porque mais do que isso, minhas amigas, e aqui eu creio que já deve ter 90% que está assistindo seja mulher. A gente está falando da menopausa, mas imaginem que todo mês a gente passa por uma bomba de hormônios ocorrendo no nosso corpo, que é para funcionar o nosso sistema reprodutor. A menstruação nada mais é do que um ajuste mensal hormonal preparando o nosso corpo para uma gestação. Então, todo mês nós sangramos, todo mês nós passamos, teoricamente, por um trauma físico, que é esse processo. Quando eu falo trauma, parece que é algo que alguém causou na gente, mas imaginem que perder sangue mensalmente não é um processo fácil e que somente as mulheres passam por esse período e passam de formas que independem de várias coisas, que dependem, na verdade, de várias coisas. Tanto que essas mulheres, elas podem passar, inclusive, por transtornos pré-menstruais. Vocês já devem ter ouvido falar na famosa TPM. O que é a TPM? A TPM nada mais é do que uma alteração hormonal que afeta os nossos hormônios, hormônios esses que afetam o nosso humor, geram labilidade emocional, irritação, tristeza. É um período que a mulher não sabe se ri, se chora, se quer um chocolate, se está se sentindo gorda. Então imaginem a dificuldade que é realmente uma mulher conseguir emagrecer, perder gordura no fígado. Então é por isso que quando as minhas pacientes chegam aqui e me contam as dificuldades dela, eu entendo. Não só entendo, como acredito, porque isso é explicado cientificamente. Então vamos lá ao nosso tema da aula de hoje, que é por que as mulheres, não só as mulheres, porque as pessoas com o decorrer dos anos, com o passar da idade, têm mais tendência a ter gordura corporal. No caso das mulheres, eu expliquei para vocês que as mulheres passam por alterações hormonais com o decorrer dos anos, alterações hormonais essas que mudam a composição do corpo, mudam o nosso humor, mudam a nossa disponibilidade, mudam os nossos hormônios, a nossa composição, mudam inúmeras coisas. Não sei se vocês sabem, mas mulheres pós-menopausadas, elas têm alto risco de ter alguma alteração óssea. Por quê? Porque o estrógeno, como eu disse para vocês, que é um hormônio essencial para o nosso corpo, ele protege o quê? Os nossos ossos. Por isso que mulheres pós-menopausadas precisam fazer um exame muito importante. Exame esse para avaliar como é que estão os ossos, que é a famosa densitometria óssea. Exame esse que vai avaliar como se fosse a qualidade do osso. Se o osso ele tem risco de fratura, se está um osso mais esponjoso. Então, imaginem comigo, eu tenho uma mulher de 50 anos que está em período de climatério. É uma mulher que está começando a ter alteração hormonal, o hormônio começa a mudar essa composição corporal, começa a alterar a nível do sistema nervoso central a questão de humor, começa a trazer labilidade, começa a trazer cansaço. Mulheres essas que muitas vezes têm fogachos, têm inúmeras queixas que podem ser explicadas por esse processo. Tem queda hormonal, tem alteração óssea. Então, é muito fácil de entender por que principalmente as mulheres, com o decorrer dos anos, elas começam a ter mais dificuldade para emagrecer, elas começam a acumular mais gordura, começam a acumular mais gordura no fígado. Mas além disso, eu quero ter uma conversa com vocês e agora é para os homens e para as mulheres. Um negócio na nossa vida que a gente não foge, que é o passar do tempo. E o que o tempo ele cobra? Parece aquelas histórias de vó. O tempo cobra um preço do nosso corpo. Preço do que, Natália? Preço dos hábitos que você gerou toda a sua hábitos que você gerou em toda a sua vida. O que você plantou durante a sua vida? Porque as pessoas falam assim, eu tô com muita dificuldade para emagrecer agora. Mas como que você alimentou?
o seu metabolismo durante a sua vida. O seu metabolismo, ele sempre funcionou rápido ou ele sempre funcionou devagar? E se meu metabolismo sempre funcionou devagar, doutora, eu vou te fazer algumas perguntas. Ele sempre foi assim ou ele foi um resultado para ter ficado dessa forma? Quando eu falo em resultado, a gente já teve uma conversa muito importante. O que faz eu acelerar o meu metabolismo? A alimentação. E aqui na alimentação entram alguns pontos: comida e água. Exemplo: quanto de água você bebeu a sua vida inteira, em média? Em média, eu tô falando em média, a gente precisa beber de 30 a 40 ml quilo dia de água. Exemplo, eu tenho um peso X, vamos colocar 60 quilos. Eu preciso, em média, de 1,8 a 2,4 litros dia de água para o meu metabolismo funcionar minimamente bem. Por quê? Se eu dou pouca água, eu fico mais inchada, o meu metabolismo não consegue eliminar toxinas, eu fico mais rica em coisas que eu precisava ter degradado, eu fico mais concentrada. Então, você deu água para o seu organismo a vida inteira ou não? Na verdade, você sempre teve dificuldade para beber água. Mais do que isso, o que mais que acelera o nosso metabolismo? Exercício físico. Você praticou exercício físico durante a sua vida? Isso é uma pergunta importante, porque chegar agora, aos 50 anos, e falar que o seu metabolismo é lento, sendo que você nunca ajustou a sua alimentação e nunca ajustou o seu exercício físico, nunca praticou, nunca bebeu água, é muito complicado. Por quê? Porque o seu metabolismo hoje está lento pela questão simples que o tempo está cobrando o preço do seu hábito durante toda a sua vida. A nossa vida não funciona como se eu começasse todo dia no D0. A nossa vida é uma conta de construção diária e é a soma dessa construção diária. Por isso é tão importante quanto antes vocês começarem a acrescentar coisas boas para o seu metabolismo, coisas boas para a sua vida, melhor. Porque um dia a conta vai chegar. E aí eu não posso, aos 50, 60 anos, falar que o meu metabolismo é lento se eu nunca ajudei ele a funcionar de forma mais rápida. Se na verdade o que eu sempre dei para ele foram coisas que o travavam, que o lentificavam. Exemplo: arroz, macarrão, biscoito, bolacha, batatinha frita, fast food, refrigerante, suco de caixinha, alimentos altamente gordurosos. Então, eu preciso, e muitas vezes eu faço uma reflexão com os meus pacientes. O que você plantou durante toda a sua vida? É claro que de forma hormonal existem explicações de porque o metabolismo ele desacelera realmente ali no meio da vida, né? Com 50, 60 anos. Mas o que você plantou durante toda a sua vida? O que você trouxe para a tua vida? Eu vou dar um exemplo dos homens. A tendência é que com o decorrer dos anos, os homens eles têm uma queda de um hormônio que eu sei que eles adoram, que é a testosterona. Eles ficam desesperados. Doutor, acabou minha testosterona tá no pé, eu tenho certeza, eu tenho que repor. E realmente a testosterona ela cai com o decorrer dos anos. E a testosterona ela tem vários benefícios para o nosso corpo, né? Entre os benefícios, um dos benefícios que ela mais apresenta é que ela libera a produção de massa muscular e ela queima mais gordura. Então imaginem um homem que teve testosterona aqui em cima a vida inteira.
Chegou ali no meio da idade, a testosterona cai. Com a testosterona caindo, o metabolismo cai. Mas se foi um homem que durante toda a sua vida praticou exercício físico, alimentou bem o seu corpo, isso aqui vai ser um dos fatores que vai fazer o metabolismo funcionar mais devagar, a queda da testosterona. Mas em compensação, ele tem outras coisas que ele forneceu de bem, de bom, de justo para o corpo dele. Agora imagina a pessoa que ela viveu numa conta negativa a vida inteira, sempre devendo a prática de exercício, sempre devendo alimentação adequada, sempre devendo hábitos alimentares, hábitos de vida mais saudáveis, não ia no médico, não praticava exercício físico, não tomava os remédios. Aí sim, gente, a situação fica bem complicada. E aí justifica também por que você não consegue emagrecer, por que você tem gordura no fígado, por que você não consegue eliminar gordura no fígado com o decorrer dos anos. Mas mais do que isso, eu quero te dizer que não está tudo perdido, tem solução. O meu consultório, honestamente, hoje eu atendo em média os pacientes a partir dos 50 anos, 45, 50, 60 anos. Pacientes muitas vezes que já estão desesperançosos, tristes, já tentaram antes, não conseguiram resultado. E eu quero te dizer que sim, apesar de, se você durante toda a sua vida manteve sempre um saldo negativo com o seu próprio corpo, não tá tarde demais. Na verdade, antes tarde do que nunca. É clichê, mas é verdade. Antes tarde do que nunca. Comece hoje, comece a ajustar a questão de beber água, comece a questão de ajustar a sua alimentação, comece o ajuste dos seus hábitos de vida. Pare de fumar se você bebe, pare de beber álcool se você bebe, até porque nós já sabemos que tanto o cigarro quanto o álcool, eles têm efeitos cumulativos durante a minha vida. Então, muitas vezes eu fumei durante 30 anos e agora, hoje, aos 50 anos, a conta começa a chegar. Nós já sabemos, por exemplo, que o álcool, ele diminui a síntese proteica, que o álcool ele tem efeitos deletérios a nível de sistema cardiovascular, a nível de sistema muscular, a nível de sistema nervoso central, a nível hepático. Então imagina que você bebeu álcool em excesso a vida inteira, a conta vai chegar. Na verdade, a conta já chegou. Mas é melhor você mudar hoje do que não mudar nunca. Muitas vezes, ainda mais se você ainda não chegou no grau avançado de fibrose, não tá tarde demais. E você tem a oportunidade hoje de reiniciar o processo. Todo dia que eu acordo, que eu ganho uma nova chance de reiniciar o processo, é um dia para você fazer tudo diferente. E você fazer uma reorganização do seu metabolismo. Metabolismo esse que vai conseguir te ajudar a emagrecer, a perder gordura no fígado, a se sentir menos inflamado, a se sentir melhor. Você precisa avaliar ainda como é que está o seu grau de composição corporal. Isso é muito importante. Por quê? A maioria das pessoas teve uma inversão na composição corporal com o decorrer dos anos. Elas têm pouco músculo e muita gordura. E o que me ajuda a emagrecer? Músculo. Se eu tenho pouco músculo, porque muitas vezes eu não pratiquei exercício físico, não comi proteína durante a minha vida, eu não consigo queimar gordura. Então vira um ciclo vicioso. Então você precisa fazer um reajuste da sua composição corporal. Quanto mais você tem músculo, mais fácil você emagrece. Quanto menos músculo você tem, mais difícil é para você emagrecer. É por isso que pessoas que têm músculo, elas têm mais facilidade de manter o seu peso corporal do que pessoas que têm muita gordura. Porque vira um ciclo. E nesse caso é um ciclo vicioso benéfico, que é o excesso, e aqui não existe um excesso maléfico de músculo na composição corporal, te gera uma possibilidade e facilidade de você manter o seu peso corporal. Porque o músculo trabalha por si só. Ele queima gordura, ele queima caloria. Então é isso. Na nossa aula de hoje, vocês aprenderam que, sim, a idade tem um impacto importantíssimo para te ajudar a emagrecer, a perder gordura no fígado. Mas mais do que isso, tem a conta do que você alimentou o seu corpo durante a sua vida. Então é muito importante que você entenda que sim, os hormônios, como eu mostrei na folha anterior, podem ter um impacto na tua vida, mas eles não são determinantes. Não quer dizer que chegou aos 50, que chegou na menopausa, que a testosterona baixou, que você vai precisar de uma solução milagrosa. Depende muito de você e dos hábitos que você começa a plantar
hoje na tua vida. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês também estão tendo essa dificuldade para emagrecer, para perder peso, me contem nos comentários. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo todo mundo. Quem ainda não me segue nas minhas redes sociais, vocês me encontram no Instagram, no Facebook, no YouTube e no TikTok através do @NataliaPato. É um prazer estar aqui com vocês e até a nossa próxima aula. Um grande beijo!